Olá pessoal, meu nome é Lucas Oliveira Silva, trabalho na Datamassi há 13 anos, atualmente como coordenador de sistemas na parte de ponto eletrônico, controle de acesso e sistemas mobile. A Datamassi é uma empresa que sempre atuou na parte de RH, ela nasceu há 34 anos atrás, o Sr. Edson é o fundador da Datamassi e ele é uma pessoa que gosta de muito desafio. Eu acho que esse segmento de RH, que é onde a Datamassi atua principalmente, traz bastante para nós. Então, quando ele se deparou com RH, sistemas, 34 anos atrás não era nada fácil, tinha bastantes desafios aí, eu acho que ele se apaixonou por isso, né? Como faríamos para desenvolver softwares que auxiliasse na parte de RH, auxiliasse o DP e com pouca tecnologia que tinha na época. E aí sim nasceu a Datamassi, estamos há 34 anos aqui, auxiliando nossos clientes e parceiros. Temos mais de 3 mil clientes hoje em dia e dezenas de softwares, de módulos disponíveis para nossos clientes. Nós iniciamos nossa trajetória mobile alguns anos atrás com a parte de aplicativos Java. Eu acho que comumente a gente denominava aplicativos para Nextel, mas na verdade seriam aplicativos Java. Esses aplicativos nos auxiliavam simplesmente na marcação do ponto, a gente não tinha muito envolvimento do usuário, interação, recursos eram bem limitados. E isso veio ao longo dos anos nos desafiando a buscar melhorias. Como que a gente poderia auxiliar nossos clientes, dar mais produtividade, conseguir fazer que os seus trabalhadores tivessem uma conectividade, uma interação com o RH e com essa barreira da tecnologia, porque era muito simples, era tudo muito simples, né? E hoje em dia a gente já tem os smartphones, né? Então, desse tempo que nós viemos para cá com o Nextel, com os aplicativos Java, e nós fomos migrando para mobile com as plataformas Android, plataforma do Windows, que hoje a gente já não utiliza muito, mas é possível também, e com plataformas do iPhone, do iOS, nós ganhamos muitos recursos novos, várias maneiras de trabalhar isso aí, e com certeza a gente conseguiu melhorar essa parte de interatividade. Então, inicialmente a gente vai falar de 3 aplicativos que a Datamassi já tem disponível no mercado e que é muito bacana, né? Que a gente consegue entregar muito ao usuário final. Então, o primeiro aplicativo que a gente conseguiu lançar, já tem uns 3 anos, foi o .NET. Era uma tecnologia nova para a Datamassi, apesar da gente já ter trabalhado com aplicativos Java, a plataforma mudava muito. E a Datamassi ela tem uma metodologia de trabalho que é um pouco diferente do mercado, porque vejamos, nós temos 34 anos de mercado, a gente tem um sistema já bem maduro, mas que ao longo do tempo, para a gente colocar essa plataforma inteira na nuvem, trabalhando com todos os aplicativos mobile, IoT e tudo mais, para nós foi um grande desafio, mas que inicialmente com o .NET a gente conseguiu enquadrar muito bem e o resultado foi muito positivo. A gente conseguiu superar as expectativas. Então, inicialmente o .NET ele simplesmente marcaria ponto e a gente não substituiria os REPs e os modelos padrões do mercado de equipamentos. Porém, não foi isso que a gente se deparou. A gente conseguiu muito mais. A gente conseguiu simplesmente eliminar todos os equipamentos que um cliente ou uma determinada empresa utilizaria, porque o resultado foi muito positivo. Então, hoje a gente tem a marcação de ponto. Com ela a gente tem o reconhecimento facial. Então, quando eu faço a marcação, eu consigo identificar se a foto do trabalhador daquele momento é a foto do perfil ou do seu cadastro lá no RH. Isso em tempo real. E faço os alertas e acondiciono qualquer tipo de alerta ou funcionalidade referente a não ter enquadrado essa marcação. Se eu não quiser utilizar o reconhecimento facial, eu posso simplesmente utilizar a foto. Isso vai ficar no dossiê do trabalhador e se por acaso eu tiver necessidade de utilizar posteriormente, eu vou ficar isso, o histórico eterno, até quando eu puder gravar esses dados ou acondicioná-los. Além do reconhecimento facial e fotos, nós temos recursos de geolocalização que nós podemos fazer a cerca eletrônica
Essa cerca eletrônica ela é bem complexa, eu posso bloquear somente um local, posso bloquear vários locais e eu posso expandir ela para vários níveis, inclusive de lotações. Então ficou muito dinâmico, o resultado tem sido bem positivo, a galera tem trocado os REPs, não que seja uma parte negativa o REP, mas a mobilidade que nos traz a marcação de ponto via mobile é muito grande. Outro recurso que a gente tem no ponto .NET que não é simples e que a gente vem notando isso em outras aplicações é que eu não preciso identificar qual que é a marcação, se ela é entrada, se ela é saída, se ela é depois do almoço, não. O nosso sistema ele é inteligente, eu consigo marcar o ponto e ele vai enquadrar onde ele acha que você estaria. Então vamos supor, eu não vim trabalhar pela manhã, eu cheguei depois do almoço, marquei o ponto. Ele não vai colocar na primeira entrada nem na primeira saída. Ele vai colocar que você marcou depois do almoço. Então ele consegue fazer essa gestão automaticamente. Isso é um diferencial de mercado. Isso a gente não encontra em qualquer software no mercado. Além desses recursos, a gente conta também com um painel que analisa em tempo real se o posto está descoberto, se não está, se teve algum problema no posto. Então se eu tiver uma emergência eu posso simplesmente ir no meu software de alguma maneira. Logicamente a gente precisa adequar toda a sua empresa, o seu ambiente de trabalho para isso, mas eu consigo ir lá e falar, olha, estou com um problema, e a central já fica de olho, a gente consegue detectar esse tipo de informação, de alerta, e fazer essa gestão em tempo real. Esse é o mais importante. E a gestão também ela fica simples e prática. Então eu não preciso fazer uma coleta de marcação, classificação, eu não preciso me preocupar com equipamentos que estão com falta de papel. Então essa gestão ela ficou muito simples, mais dinâmica e bem prática para o gestor e para o RH. E aí a gente fala até que não é somente o RH, né? Porque a gente pode descentralizar esse tipo de ferramenta. Então uma vez que o meu funcionário está trabalhando em postos ou em clientes, eu consigo fazer a gestão por colaborador e gestor, não somente no RH. Outro recurso bem bacana é o recurso offline. Então, tudo bem, a gente tem o tablet ou o smartphone funcionando ali para marcar o ponto. E se o servidor cair? A gente tem um servidor modelo ASP, tem um servidor dentro da estrutura do cliente, tem o servidor cloud. A estrutura é o cliente que vai definir. Então, se por acaso der algum problema no servidor, na comunicação entre os devices que marcam ponto, o sistema já entende que não tem comunicação e que a marcação vai ser feita offline. Então eu vou armazenar toda a batida de ponto, as fotos e todas as condições necessárias para que quando o sistema volte a funcionar, nós possamos fazer o envio dessas informações sem intervenção do usuário final. Então o sistema está funcionando, ele sobe a marcação e volta a gestão em tempo real. Esse recurso é muito bacana e para quem utiliza, por exemplo, gestão de frota, faz entregas, ou pessoal que trabalha, por exemplo, em fazendas, que não tem rede móvel, que é difícil, mas acontece, a gente já está 100% preparado para atendê-los. E dando continuidade ao ponto .NET, nós já começamos o desenvolvimento, estamos em fase de testes finais, o ponto .NET Build, que vai possibilitar que você faça a marcação de ponto analisando a biometria. Nesse ponto não é uma biometria simples como o smartphone, como o tablet que a gente tem hoje, porque essas biometrias elas são para identificar o dono do smartphone. Porque o smartphone é um aparelho de uso pessoal, vamos dizer assim. A gente utiliza outras tecnologias por trás, outros aplicativos que são corporativos, mas o meio dele principal é para que seja único, que seja seu. Então a biometria identifica o dono do aparelho. No ponto .NET Build nós temos a opção de biometria embarcada. E o usuário final que vai escolher qual que é a melhor para a sua operação. Outro aplicativo que temos hoje é o MyDTM. Esse aplicativo ele foi desenvolvido para ter uma interface unificada com os sistemas de RH e não somente na parte de ponto. E é um aplicativo individual. Então eu tenho a possibilidade de marcar o meu ponto com todas as funcionalidades do ponto .NET, porém eu tenho a mais, um cartão de ponto
em PDF, eu tenho a possibilidade de fazer download, eu tenho a possibilidade de enviar por e-mail. Então eu consigo me identificar com o meu usuário e senha, temos toda a parte de segurança envolvida por trás disso. E a partir do momento que eu acesso o aplicativo, eu consigo visualizar os meus dados, consigo fazer a alteração de alguns dados, como por exemplo, telefone, e-mail, foto. Logicamente, isso tem uma parametrização por trás. A empresa e o gestor que vai definir se o colaborador pode ou não fazer essa tratativa. E além de poder ter possibilidade de fazer essa alteração, eu consigo visualizar o meu Olerite, todo o histórico do Olerite, consigo fazer download, temos acesso a dados de férias, posso fazer solicitação de férias e essa solicitação ela pode ou não entrar para aprovação no workflow, ela vai ter integração com outro sistema que a gente já vai falar. Outros recursos que nós temos no MyDTM é a verificação de benefícios, então eu consigo saber quais benefícios eu estou recebendo, quais benefícios que eu já recebi. Isso é bem bacana, o pessoal consegue acompanhar em tempo real o que ele dispõe. Eu tenho a possibilidade de enviar a minha foto atualizada para o servidor e o meu gestor definir se pode ou não ser alterado. Então a gente tem um recurso e uma interação completa com o sistema MyDTM. Esse é a grande vantagem. Como o MyDTM foi desenvolvido para ser uma aplicação individual, nós podemos contar com os recursos de reconhecimento facial do próprio aparelho e biometria. Mas assim, a Datamass era sempre preocupada com a segurança. Então, por exemplo, eu vou utilizar o reconhecimento facial para desbloquear o meu aparelho e posteriormente para fazer o desbloqueio da marcação de ponto. Funciona? É bacana? Muito bacana. Nós temos excelentes recursos aí no mercado e excelentes devices que podem fazer essa gestão. Outro recurso que facilita bastante é a comunicação. A dificuldade que nós tínhamos em comunicação entre o trabalhador e o RH, ela vem praticamente a zero, porque é o contato direto. Antigamente a gente tinha, por exemplo, uma operação que tinha um supervisor e o supervisor comunicava o RH. Às vezes ficava falha, porque o pessoal tinha que comunicar o supervisor esquecia ou não conseguia ter o contato com o RH e ficava por isso. E o usuário final, ele tinha alguma pendência ou alguma questão que tinha que ser resolvido. Essa questão ela foi resolvida facilmente e muito prático com o aplicativo MyDTM. Então eu consigo entrar em contato com o nosso RH e resolver qualquer assunto que eu desejar. E o nosso terceiro aplicativo é o MyTasks. O MyTasks ele foi desenvolvido para trabalhar com a plataforma que nós temos, 100% web, que se chama Workflow. Essa plataforma ela possibilita a gestão de requisições. Então requisições e solicitações. Eu posso fazer solicitação de EPI, solicitação de férias, solicitação de rescisão de novos trabalhadores. E essas requisições, uma vez que elas foram solicitadas, passaram para aprovação, elas já interagem 100% em todo o nosso sistema. Ou seja, a nossa base não existe integração entre sistemas, ela é 100% própria. Eu não preciso fazer, olha, aprovei essa requisição, preciso fazer mais alguma coisa? Não, uma vez aprovada, o sistema já faz todo o fluxo que você vai ter o resultado final. Então, se uma vez eu aprovei o meu EPI, ele já vai lá para o estoque, olha, está disponível a compra ou a entrega desse EPI. E eu já tenho isso em tempo real também. E o MyTask veio para agregar, porque antes eu fazia essa gestão na web, agora eu faço essa gestão no mobile. Então surgiu uma nova solicitação de EPI, uma solicitação de férias, solicitação de requisição de pessoal. Eu consigo fazer essa aprovação ou reprovação no meu aplicativo, de qualquer local. Essa é a parte bem bacana. Então eu não preciso parar, entrar na web ou acessar algum local para fazer essa aprovação. Então a gente consegue fazer isso dinâmico em tempo real. E como eu havia dito, a Datamass gosta de desafio, a gente nunca vai ficar parado, isso não é da Datamass. E nós já estamos em desenvolvimento outros aplicativos, como por exemplo o Rotas, que é para fazer gestão de rotas para o pessoal de segurança, equipe de serviços. O Rondas, que é para fazer gestão de ronda de segurança e gestão de limpeza em condomínios, também para o pessoal de serviços.
Isso vai entrar fortemente com o nosso sistema para o web, que é o nosso ERP. E também estamos trabalhando fortemente para entrar com a parte IoT. Essa parte é bem bacana, a gente tem bastante comunicação já ativa. Logicamente a gente está em teste, mas a gente vai entregar, se Deus quiser, ainda esse ano. E com certeza o resultado vai ser bem positivo. Então a gente pretende trabalhar aí com os smartwatches, pretende trabalhar com algumas tags para reconhecimento de locais, reconhecimento de produtos, e isso vai vir agregar bastante no nosso ERP. Caso tenha interesse em conhecer nossos aplicativos e nosso sistema, ficamos à disposição. Obrigado, até uma próxima.